Olá, saudações do seu coração maravilhoso. Hoje eu vou falar de duas tipologias do traço de caráter psiconeurótico. O que é isso, Zen? O que é um traço de caráter? Em linhas gerais, a gente pode dizer que é tudo que expressa uma pessoa, o seu modo de agir, as suas características, os seus trejeitos, os seus hábitos. Tudo isso expressa o seu caráter, ou seja, como a pessoa se defende do mundo. O traço de caráter também é uma defesa. E tudo isso expressa a nossa psique, tudo aquilo que é interno, ou seja, a sua personalidade. E quando se fala em caráter, é bom sempre a gente ver de que escola a gente está falando. E hoje eu vou me inspirar na escola navarriana, cujo conteúdo é um conteúdo muito interessante, muito pormenorizado. Eu acho que vale a pena para quem já estuda esse assunto, inclusive se você já estuda esse assunto, se você vem estudando a fase anal, se você estuda o caráter masoquista, o caráter psicopático, né, que tem uma base, por exemplo, muitas vezes loweniana, que é outro autor também, né, outra escola, né, da bioenergética, muito interessante, o pessoal da core energética também, enfim. Hoje a gente vai trazer aqui, vai falar dessa escola porque ela atualiza muitas coisas e que é muito interessante. Quando a gente fala em traço de caráter, a gente poderia dizer que são pedaços de caráter, são traços e não o caráter puro, o que o Reich chamava de caráter genital. Como a gente, ao longo da nossa formação, que passa sobretudo na primeira infância e vai até a adolescência, que seria o ciclo completo, né, da nossa estrutura caracterológica, né? Mas se a gente passa por atropelos, né, por estresses, por traumas, a tendência é que a gente desenvolva apenas pedaços. E cada pedaço vai ter o reflexo de que fase da vida você ficou travado, que ficou traumatizado. E nesse contexto, a gente passa, podemos dizer, assim, de uma forma geral, que a gente passa por 3 fases. Uma fase oral, que é justamente quando o percurso daquilo que a gente consegue, conferido, né, pelo pensamento freudiano, né, que é o percurso da libido, né, o percurso do prazer no nosso corpo, né, que primeiro passa pela boca, chamada fase oral, depois uma fase anal e na última fase a fase genital, que é a fase da descoberta da sexualidade infantil. Então tudo que tiver atropelo nessas áreas, a tendência é que a pessoa expresse um caráter, um traço, um pedaço desse caráter condizente ao que funciona nessas partes. Então, inclusive eu tenho alguns vídeos aqui que eu falo sobre esse assunto. Tem um vídeo que eu falo sobre o traço de caráter núcleo psicótico, o traço de caráter borderline, e hoje a gente vai falar de 2 tipologias do terceiro traço de caráter, que é o psiconeurótico, que se dá exatamente na fase anal de desenvolvimento. Essa fase é a fase do controle dos esfíncteres. É a fase onde a criança já começa ali a se distanciar um pouco da mãe, já descobrir, já andar, já manipular os objetos e controlar suas fezes, ter fezes mais sólidas, ter uma comida mais sólida, né? E de acordo com o que acontece e também com a intensidade do trauma, porque os traumas, né, o traço de caráter, ele vai manifestar, ele vai se manifestar em 3 níveis, podemos dizer. Isso falando de uma forma geral. Vamos dizer que uma forma leve, uma forma que a gente pode dizer moderada e uma outra forma que pode ser chamada também de grave ou severa, né? Ou seja, de acordo com a intensidade desse trauma, vai se definir como essa pessoa vai se manifestar. E no que tange ao traço de caráter psiconeurótico, que se dá justamente nos traumas oriundos dessa fase anal, podemos dizer a fase anal porque é a fase em que a libido está na região anal. A criança sente prazer, é quando ela expressa, né, aquilo que vem de dentro dela, é o seu alimento, o alimento mais sólido, é também os seus sentimentos, as suas emoções, tudo isso, né, os seus pensamentos, tudo isso vai se expressando, ou seja, com as coisas que ela vai descobrindo por dentro. E aí,
o psiconeurótico ele vai ter várias tipologias, inclusive a primeira que se forma é o traço de caráter, é a tipologia psicopática, é o obsessivo compulsivo, é o masoquista, é o passivo feminino e o agressivo masculino. Hoje a gente vai falar de duas tipologias. Eu não vou falar do psicopático agora, porque o psicopático ele só completa, baseado nessa escola, o seu ciclo na outra fase, que é a fase chamada também de genital, né? Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou falar do traço de caráter, né, na tipologia masoquista e na outra tipologia obsessivo compulsivo. Por que chama tipologia? Porque sob a ótica dessa escola, a gente só pode considerar especificamente estrutura, sobretudo as duas primeiras fases, que é a fase da barriga da mãe e a fase onde a criança está se amamentando, que a gente poderia dizer, de uma certa forma, que seria a fase oral, onde a criança tem ali o contexto, né, que é na fase da gestação e a fase de amamentação, onde a gente poderia até dizer que teria ali como base, como traço de caráter, o esquizoide e o oral. Mas só que não é bem assim, é algo mais complexo, é que eu estou só sintetizando. Então vamos falar agora sobre o traço, né, a tipologia caracterológica, né, masoquista. Como é que funciona isso, né? Para quem já conhece, quem já ouviu falar sobre esse assunto, é a mesma coisa, são os mesmos princípios do traço de caráter, alguns detalhes, né? Porque essa fase se dá sobretudo na fase em que a criança está ali produzindo suas fezes, e aí de repente ela passa por uma educação muito rigorosa, muito severa, onde a criança passa por formas de ser controlada, né? Passa por um processo muito agressivo, onde a criança, poderíamos dizer que ela é muito submetida, ela é humilhada, a criança se torna muito subserviente, muito servil. E aí ela tende a desenvolver essa caracterialidade. E quais são as bases? O que a gente poderia dizer que vai caracterizar isso, né? Porque vai fazer com que essa criança vai desenvolvendo essa base, essa referência, né, com base nos traumas, sobretudo ligados a uma coisa que foi invadida, porque a criança masoquista ela foi invadida, podemos dizer. Tipo assim, sabe a mãe que quer controlar tudo da criança, que quer que a criança faça tudo do jeito dela, que invade o seu espaço, que não dá privacidade a essa criança, que quer que ela faça um desfraude precoce, que reclama das fezes. Enfim, tudo isso pressiona a criança, faz com que a criança se sinta o quê? Humilhada, se sinta muito desprestigiada, né? E ela, nessa fase, onde a libido está nessa fase anal, tá chegando com muita força, então ela vai em busca do prazer, que é a nossa natureza buscar o prazer. Só que ela tem medo de ser punida. Porque com esse tipo de criação, ela teme esse processo de punição. E como ela não tem uma forma de reagir, até pela sua maturidade, pela sua muscularidade, a tendência dela é transformar prazer em dor. Então ela se torna, ela começa a comprimir, a segurar as suas inquietações emocionais, e aí ela passa a ser uma criança tolerante às frustrações, né? E aí ela vai ser o quê? Uma criança que vai suportar muito a dor, ela vai desenvolver. Por quê? Ela começa a desenvolver uma musculatura mais dura, mais rígida, porque ela controla, está na fase em que ela consegue controlar os esfíncteres. Então isso vai estar moldado ao nível e o momento em que esse trauma está se plasmando. E aí ela vai ter medo. A tônica dela é o medo de ser punida. E para ela não ser punida, então ela vai ter que fazer o jogo, vai ser a criança boazinha, vai ter que fazer tudo certinho, vai ter que guardar, não pode expressar a sua dor, né? E aí ela vai desenvolver um padrão energético que na escola navarriana se chama de hiperorgonótico ou e desorgonótica. O que quer dizer isso, Zen? Seria dizer que ela tem uma energia muito forte, só que essa energia fica contida, fica para dentro e de uma certa forma, desorganizada. Ela não se distribui, ela fica dura, sabe a energia que fica pesada, densa? Por isso que o corpo tende, olha, isso não é muito perigoso a gente ficar taxando as pessoas somente pela questão visual.
inclusive sob a ótica dessa escola, não é bem por aí. Mas a gente pode dizer assim, de uma forma geral, assim, que o corpo dessa pessoa, até pela uma resposta energética, tende a ser um corpo assim entroncado. Sabe aquela expressão que a pessoa é torada no grosso? Tem os ombros tensos. É uma pessoa que é tensa, o pescoço é curto, duro, né? Uma pessoa pesada. Por quê? A psique dessa pessoa se organizou num contexto dela ser uma pessoa mais que guarda as coisas. Para quê? Para que não seja humilhada. Então ela vive como uma pessoa que está prestes a explodir porque ela retém essa energia e não consegue descarregar. Então ela fica ali como se fosse uma panela de pressão. Já o obsessivo compulsivo, que é outra tipologia, que em outras escolas, inclusive, eu já vi algumas pessoas até confundirem com o rígido, não é? Porque é uma pessoa, é um padrão também que se dá nessa fase anal, sobretudo no caso das pessoas que se tornaram muito criteriosas, pessoas muito organizadas, obcecadas por limpeza, por organização, né? Tudo isso são sintomas que vão manifestando são oriundos, podemos dizer, do traço do momento anal, do momento em que essa criação foi muito rigorosa no que tange à higiene, aos cuidados, à organização, ou seja, a criança também é invadida. Ela é invadida no contexto de que tem que seguir regras. Então, ela vai desenvolvendo esse padrão. Agora, é claro que tudo isso, como eu já falei, tem muito a ver com o grau de intensidade traumática. Se isso não foi algo tão grave, ela podemos dizer que é leve, às vezes moderado, quiçá até grave, né? Que pode levar a pessoa mesmo para um toque, um transtorno mesmo de obsessão compulsiva, né? Então isso não é especificamente um transtorno de obsessão compulsiva, dependendo, o padrão é o mesmo, a linha é a mesma, só que vai depender muito do nível, né? Então é uma pessoa que se torna ansiosa, ela tem medo de errar, ela tem que ser acertada, ela está apegada a esquemas. É uma pessoa que se chama anal, tende a ser avarenta, são tudo tendências, estou dizendo, também não significa que é isso. E a energia dessa pessoa também, ela tem bastante energia, mas só que é uma energia também pesada, densa. Agora, bem diferente do contexto do masoquista, ela ainda tem muitos recursos ainda da fase oral. Então, muitas vezes, o corpo dessa pessoa tende a ter uma constituição tendendo a ser mais esguia, uma pessoa mais magra, né? Sobretudo daquilo que, dependendo da escola, pode ser chamado de oral reprimido. Ou seja, então você vai ter essas possibilidades. Então, é uma pessoa que, podemos dizer, em linhas gerais, não que seja especificamente isso, mas é aquela pessoa cuja constituição física é de uma pessoa dura. Sabe aquela pessoa que é magrinha, mas é dura, é rígida, sabe? O pescoço é rígido, ele é pesado, ele é tenso, não é? É uma pessoa que anda assim, parece que um andar meio robótico, né? Então você vai encontrar essas tensões, né, num corpo retilíneo, e tem uma analogia que se fala, é como se a pessoa estivesse pendurada num cabide. É como se tivesse um fio, a pessoa tem que ir para cima. Então é uma pessoa dura, é uma pessoa que é como se fosse uma tendência, né, aquela pessoa que é muito rígida, pessoa rígida, tem muita rigidez. E essa tipologia, ela tramita em todas as outras tipologias, nos outros traços de caráter. Agora vai depender da intensidade. E a gente vai chamar o obsessivo compulsivo, sobretudo aquele cuja defesa maior, onde a fixação da libido foi maior, sobretudo nesse contexto, no contexto da organização, no contexto dos esquemas, das regras. E o corpo dessa pessoa pode ser que reflita isso. Agora você vai encontrar também pessoas também cuja
cuja estrutura, às vezes corporal, totalmente diferente e que também expressa esse dado, né? Agora, uma coisa também que é importante frisar, né, que esses traços são apenas pedaços e eles se misturam, não quer dizer que seja uma coisa pura, porque são tipologias. E todas elas estão ali para proteger o ego da pessoa, para proteger o ego de um colapso total, seja ele na psicose, seja ele numa depressão, seja ele até mesmo na morte, que são estruturas que são coberturas, como se chama na escola navarriana, são coberturas que protegem o ego, sobretudo dos traumas aliados, sobretudo nas duas outras primeiras fases, né? Então a gente vai ver que tudo isso varia, porque você vai falar, sim, o masoquista, até esse nome é um nome pesado, ele sente prazer na dor, mas ele é submisso somente para quem é superior a ele. Quem é inferior a ele, ele tende a agir como sádico. Ele tende a manifestar. É aquela tal pessoa que no trabalho é super submissa, mas chega em casa, humilha as familiares, as pessoas que porventura tenham um processo de, digamos, de uma... que ele tem uma ascensão sobre essa pessoa. Ok? Então a gente vai ficar aqui por hoje sobre essas duas tipologias. Depois eu vou falar das demais, para a gente fechar o traço de caráter psiconeurótico. E depois a gente vai falar dos outros traços de caráter e das outras tipologias com base na escola navarriana. Então olha, saudações e muita luz! Uhul!